Esse trabalho foi proposto pela professora Rayane Moraes, discente das Faculdades Integrais da Vitória de Santo Antão, com a finalidade de avaliar alunos na disciplina de parasitologia. O tema dado foi a oncocercose. A oncocercose ela é uma doença parasitária crônica. Ela é uma doença produzida pelo nemátoda, conhecido como onchocercose, onchocerca volvulus, que se localiza no tecido subcutâneo. Ele se localiza no tecido subcutâneo, dessa forma formando os oncocercomas, que são nódulos fibrosos. Trouxe aqui algumas localizações de oncocercomas. No México e na Guatemala, esses oncocercomas eles são mais frequentes no couro cabeludo, na Venezuela e na África, nas nádegas, tronco e cotovelo. No Brasil, vai depender muito da picada do vetor. No Brasil temos os dois principais vetores, que são os mais principais mesmos, que são os Simullius guianensis e os Simullius oiapoquensis, que, dependendo da picada deles, é que vai ocorrer a oncocercoma naquele local. Geralmente acomete mais os membros, o tronco, couro cabeludo e o pescoço. Trouxe aqui uma relação entre a fêmea e o macho. A fêmea ela mede cerca de 30 a 50 centímetros e o macho de 2 a 4 centímetros. Ambos os dois apresentam microfilárias sem bainha de revestimento. E essas microfilárias ela medem cerca de 300 mummetros. Aqui tem uma lâmina histológica de uma microfilária e alguns pontos importantes que são a circulação dessas microfilárias. Eles costumam circular, percorrer aí os sistemas linfáticos, os tecidos conjuntivos da pele e a conjuntiva bulbar. O ciclo. Aqui no Brasil, como eu falei, temos os principais, mas que são os dois, que são os guianenses e os oiapoquenses. Porém, estão presentes aqui 4, que é o Simullius incrustatus e o S1. O ciclo ele inicia quando a fêmea ela realiza a hematofágica, que é a picada, em uma pessoa com a oncocercose. Ela pica, essa picada ela libera componentes anestésicos, ou seja, uma picada indolor, porém causa febre, alergia e coceira. Nessa picada, ele suga o líquido intersticial junto com microfilárias. Esse ciclo, ele, como a gente já viu, se tem a presença de um vetor, então ele é heteroxênico. Então, o vetor, ele pica, dessa forma, ele suga as microfilárias. Essas microfilárias, elas chegam no tórax, e se desenvolvem em lava 1, em L1, em estágio larval. Depois de uma semana, ela chega ao estágio larval 2, e depois de 12 dias, ao estágio larval 3. Em seguida, ela alcança o probóscide do vetor, e quando esse vetor for fazer o repasto sanguíneo, em um paciente que ele for picar, uma pessoa que não tem oncocercose, a lava 3, o L3, ela vai se infiltrar dentro da pele do paciente. Dessa forma, ela se torna um verme adulto e fica ali, localizado na subcutânea. Essa presença desse verme adulto na subcutânea vai desencadear o oncocercoma. A fêmea ela vai viver ali mais ou menos cerca de 12 anos e libera 1000 microfilárias por dia. Essas microfilárias elas percorrem aí a derme, se instalam na derme, no tecido da pele e no tecido ocular. As manifestações clínicas elas podem ser assintomáticas, porém elas geralmente são assintomáticas. Porém, quando ocorre a morte dessas microfilárias, então vai ocorrer aí uma inflamação, uma lesão, que vai desencadear em coceira, despigmentação, dor. Então, isso geralmente ocorre quando ocorre a morte das microfilárias. Então, existe um período de incubação de mais ou menos cerca de 1 até 3 anos. Os oncocercomas. Oncocercomas são uma cápsula de tecido conjuntivo com mais ou menos 30 centímetros.
Dentro dessa cápsula tecido conjuntivo, né, ou seja, dentro desses oncocercomas, possui um casal de vermes ou mais. Pode ter também mais de um. Geralmente, né, esses oncocercomas costumam ser nas regiões pélvicas, nos membros também, no tórax e no couro cabeludo. Esses oncocercomas, eles não levam a dor, né? Não tem dor, mas é questão de estética, né? Ele não leva a dor, porém, ele se desenvolve na pele, formando, né, essa cápsula tecido conjuntivo. Então, modifica, né, o corpo, né, a estética do corpo, porém não leva a dor, a não ser que sejam próximos em locais de articulações. Oncodermatite. A oncodermatite, né, se dá devido às migrações das microfilárias na derme. Então, ocorre essa migração dessas microfilárias, elas se instalam em algum lugar, né, na derme, e após a sua morte, né, vai gerar coceira, perda de pigmentação, perda de elasticidade, ou seja, atrofia-se, né, formas pregas. Então, a partir da morte, né, lembrando que isso é com a morte das microfilárias. Então, vai desenvolver essas oncodermatite, né, que geralmente essas formas aí, a pele fica enrugada, né, dando aspecto de velhice antes do tempo. E o nível, né, o grau dessa oncodermatite vai depender da quantidade de microfilárias. Lesões oculares. As lesões oculares, elas são as mais graves, né? Por quê? Porque são as irreversíveis. Então, essas microfilárias, elas invadem todo o tecido do olho, com exceção do cristalino. Mas fora o cristalino, ela pode invadir, pode ser encontrada em qualquer tecido do olho. Então, quando gera a morte dessas microfilárias, quando ocorre a morte dessas microfilárias, ocorre uma resposta inflamatória. Dessa forma, vai ocorrer uma opacificação no olho, dessa forma impossibilitando, né, a passagem da luz, dificultando a visão do paciente. E quando ocorre um intenso parasitismo, esse paciente ele pode chegar a ter a perda da visão. Também pode ocorrer as lesões linfáticas, né, que são infartos nos linfonodos, devido às microfilárias que vai obstruir a corrente sanguínea. Então vai causar edema e fibrose. A disseminação delas ocorre porque as microfilárias elas ganham a corrente sanguínea. Como eu falei, elas se localizam na pele, na derme, mas elas ganham, em algum momento elas podem chegar à corrente sanguínea. Quando elas ganham a corrente sanguínea, elas se instalam em locais como fígado, hipófise, cerebelo e o líquido cérebro-espinhal. A literatura ainda ela não descreve como é que ocorre, qual é o grau, né, dessa disseminação por esses órgãos. O diagnóstico é através de sintomas e dados epidemiológicos, principalmente a região onde essa pessoa vive. Sem contar, né, também que a gente não pode esquecer do diagnóstico diferencial, no caso para adenopatias, linfomas, cistos sebáceos e nódulos da cisticercose. O diagnóstico laboratorial pode ser por biópsia, né? Com a biópsia, a gente pode visualizar os vermes adultos e as microfilárias. Como é que ocorre isso? Da seguinte maneira, quando você deixa esse material em cerca de 15 a 30 minutos em uma solução fisiológica, as microfilárias elas podem ser vistas se movimentando naquele tecido. Outro tipo de diagnóstico também pode ser dado através do ELISA, PCR e exames oftalmológicos, que ocorre com 50 mg de dietilcarbamazina. Quando é feito nessa administração da dietilcarbamazina, depois de algumas horas é possível verificar as oncodermatites. A epidemiologia. Essa doença acarreta mais pessoas crianças de 4 até adultos de 30 anos de idade, né, e declina nas populações mais velhas. No Brasil, né, estudos comprovam que teve um índice maior em índios e anômani. Então, dessa forma, também a gente pode aumentar o risco de disseminação, que é da seguinte maneira: se o vetor picar, né, esses índios e depois se deslocarem para outras regiões e picar outras pessoas, então vai ocorrer uma disseminação. Então, dessa forma, é importante que o tratamento ele seja coletivo e não individual. Se o tratamento for individual, o vetor pode vir a picar novamente aquela pessoa, né? Porque ela pica uma pessoa infectada, suga
a larva, as microfilárias, e podem infectar outra pessoa. Inclusive, essa outra pessoa pode ser a pessoa que já passou pelo tratamento. Então, é importante que ocorra um tratamento coletivo, né? Um tratamento onde todo mundo procure melhorar a situação daquele quadro, um tratamento coletivo, onde que dessa forma o vetor ele não vai mais picar, né, pessoas infectadas. A profilaxia, né, combater o vetor com larvicidas e inseticidas, usar repelente, evitar cachoeiras, porque é o habitat deles, e usar também roupas adequadas. O tratamento. Tratamento, até 1980, eles usavam fármacos com compostos de dietilcarbamazina e suramina, só que eles tinham grandes efeitos colaterais. Então, a partir de 1987, até hoje, né, o fármaco de escolha é o ivermecticina, que antes era só para uso veterinário, mas hoje é liberado em seres humanos para o tratamento da oncocercose. Como que funciona a farmacocinética, na farmacologia o mecanismo de ação desse fármaco? É através da liberação de GABA. Né? O que é que ocorre com essa liberação de GABA? É, eles vão vai ocorrer a morte das microfilárias. Então, a morte das microfilárias ela vai se dar devido à liberação de GABA, que são neurotransmissores inibitórios de contrações musculares. A dose, né, é uma dose semestral única, né, via oral, e tem efeitos nas microfilárias, só nas microfilárias e não nos vermes adultos. Mas aí, os vermes adultos, né, tratamento contra esses vermes adultos pode ocorrer com uma remoção cirúrgica desses nódulos. A referência que foi usada, né, foi a patologia humana de Neves.